Bote no seu tempo, tipo, já é 15 para meio-dia, tipo, só não demora, tá? Não. Vai no seu tempo, mas assim, vai mais rápido. Oi, eu sou o Thiago e se você não sabe qual é a importância de saber fazer as coisas sozinho, adivinha quem vai te contar? Eu. Eu vou começar partindo do pressuposto de que você já conhece algumas coisas da minha família. Se você não sabe alguns detalhes, né, sobre pai, mãe, irmã, sobrinho, nananana, clica no card aqui que você já vai ficar sabendo, aí você assiste e volta pra cá. Então, eu tenho uma irmã, nós temos um relacionamento incrivelmente bom, né? A gente sempre se deu super bem, a gente nunca brigou, nunca aconteceu uma única vez, enfim. E ela teve filhos. Hoje os meus sobrinhos, que são gêmeos, têm 8 anos de idade. Aliás, eles completaram 8 anos de idade recentemente, em março. Qual é a questão do chinelo e qual é a lição que a gente vai tirar dessa parada que uma criança que na época ele tinha de 3 para 4 anos pode dar pra gente? Primeiro que criança tudo é fofa, né? Por mais endiabrada que seja, criança é fofa. O que acontece? Um dia estava eu na casa da minha irmã. O Luca, que é um dos meus sobrinhos, eles se chamam Luca e Felipe. E o Luca estava descalço. E estava assim, um clima meio friozinho, enfim. E aí ele estava andando pra lá e pra cá, a casa inteira de chão frio. A minha irmã, Luca, vai colocar o seu chinelo? Nada da criança responder. Luca, põe o seu chinelo. Pelo menos põe uma meia, né? Não sei, põe alguma coisa no pé. Nada do Luca responder ou obedecer. Luca, vai pôr o seu chinelo. Nada do Luca fazer. Luca, chinelo. Luca, chinelo. Nada, a criança não quer. Acho que aí a minha irmã repetiu tanto isso. Uma hora ele estava ali no sofá. Ele virou, olhou pra cara da minha irmã. Não vou pôr chinelo, você não manda em mim. Naquele momento, eu, que sou uma pessoa super paciente, eu não quis bater na criança aqui. Eu achei aquilo uma afronta, eu achei aquilo desrespeitoso. Se fosse eu na minha época que falasse isso pro meu pai, na mesma hora eu perderia todos os meus dentinhos de leite. Aí a minha irmã parou, começou a se concentrar do tipo, o que eu falo pra essa criança? Eu posso conversar com ele? Tá, não tinha nada a perder, vai lá, conversa com ele. Eu fui, conhecendo já os sobrinhos que eu tenho, eu abaixei, ele estava no sofá, fiquei na altura dele, tipo a gente aqui, né, olho no olho. Luca, o titio quer conversar com você, eu não vou brigar com você, mas eu quero te fazer umas perguntas. Você me responde? Porque a criança, quando ela se sente meio acuada, ela fica quieta, ela entra numa bolha e para de te responder. Você me responde? Eu não vou brigar com você, eu só quero que você me responda algumas coisas. Aí ele, ok, responde. Aí eu falei, você sabe tomar banho sozinho? Aí ele já ficou quieto e ficou olhando pra minha cara. É disso que eu tô falando. Me responde, eu não vou brigar com você. Mas você sabe fazer isso sozinho? E aí a gente tem a britadeira de fundo que vai dar, assim, tipo, mais dramaticidade pra esse momento. Tio e sobrinho. Aí ele respondeu que não sabe tomar banho sozinho. Aí eu falei, você sabe passar roupa? Lavar e passar roupa sozinho? Não. O que você mais gosta de comer? Eu gosto de comer macarrão e... Isso não é uma britadeira, né, gente? Isso é uma bomba atômica. Eu gosto de macarrão e gosto de cachorro quente. Então, você gosta dessas coisas? Você sabe fazer essas coisas? Você pode? Não. Por quê? Porque eu alcanço fogão, mas eu não posso, eu também me queimo. Exatamente, não é pra sua idade, correto? Correto. Você pode ir na casa da vovó, você pode ir na casa da Cacá, dos seus amiguinhos, você pode ir pra escola sozinho? Não. Por quê? Porque quem que te leva? A mamãe. Porque você não pode ir sozinho, certo? É longe, você não sabe andar na rua, você não pode andar na rua sozinho. Por quê? Porque eu sou criança. Exatamente, você é criança, então você não pode. Aí eu dei o checkmate, a cereja sobre o bolo, e eu me aproximei da cara dele e falei, você entendeu por que a sua mãe manda em você?
Aí ele, criança, você já deve ter entendido durante a minha linha de raciocínio onde eu chegaria. Criança não, né? Criança ela tem um sistema cognitivo que vai terminar de se formar tipo, lá perto da adolescência. Então, a hora que eu falei isso para ele fez um sentido, assim, tipo, verdade, eu não posso fazer isso sozinho. Aí eu falei pra ele, a mamãe não manda em você porque ela quer ser chata. Aliás, eu mando em você, o papai, o vovô, a vovó, todo adulto que estiver responsável por você e pelo seu irmão, vai mandar em você. E não é pra ser chato, não é pra mostrar que manda. É simplesmente porque você não tem idade pra tomar essas decisões sozinho. Correto? Aí, ok, ele entendeu. Tipo, então não tô brigando com você, eu só tô te explicando por que a mamãe mandou você colocar o chinelo. Porque se não colocar o chinelo, você vai ficar com o pé no chão, o que vai acontecer? Você pode tomar friagem, você tem alergia, você pode ficar com a rinite, aí você pode ter ou a sinusite, você pode pegar gripe, e o que vai acontecer? Você vai ter que tomar remédio. Você gosta de tomar remédio? Não, não gosto de tomar remédio. Então é por isso que a mamãe fala pra você colocar o chinelo, porque se você não colocar o chinelo, você vai ficar doente. A gente pensa lá na frente. Então a gente antecede algumas coisas, né? A gente pensa antes em algumas coisas pra te poupar o sofrimento de ter que tomar remédio depois. Entendeu? Entendi. Então tá bom. Beijo na criança, tipo, ok. E saí, porque o outro sobrinho me chamou. Aí eu fui lá com o outro sobrinho. A hora que eu voltei pra cozinha, o que a criança estava fazendo? A criança estava abraçando minha irmã e pedindo desculpa para ela. Ou seja, ele entendeu que ele foi mal educado, né? Tiago, por que você está contando essa história fofa dos seus sobrinhos fofos? Eles são fofos, como vocês podem perceber. Por quê? Eu te explico por quê. Criança é um livrinho em branco que você vai preenchendo no decorrer do crescimento da criança. Tipo, ok, né? Você ensina. O que uma criança aprende, ela aprende do que está à volta dela, né? Ela absorve tudo que está à volta dela e ela vai começa a montar o seu caráter. O que faz uma grande diferença quando essa criança for adulta, né? Porque daí não vai ser um adulto daqueles idiotas com conceitos idiotas, com uma postura retrógrada, preconceituosa, que normalmente ainda acontece. Mas enfim, a gente não tá aqui para falar disso. Eu contei toda essa história para usar de contraponto para uma questão muito simples. Você, pessoa adulta, né? E assim, eu falo inclusive para as pessoas, você é adolescente menor de idade, você perante a lei, você não pode tomar algumas decisões, tá? Mas de qualquer forma já fica a lição para você, pra você levar para sua vida. Se você é uma pessoa, né, que sabe raciocinar diante das coisas, você sabe ponderar diante das coisas, se você não é mais uma criança e dependente de uma outra pessoa, então você pode cuidar da própria vida. Aliás, você deve cuidar da sua própria vida e não da dos outros, mas isso a gente sabe que não vai parar tão cedo, né? Mas a grande questão é a seguinte: se você tem aptidão, se você tem a habilidade de fazer as coisas sozinho, a dica que eu dou pra você é: faça sozinho. Hoje em dia, na sociedade, vamos assim dizer, é muito comum os seres humanos serem dependentes uns dos outros. Dependente afetivamente, psicologicamente, né? E aí vem, salvo algumas exceções que rola uma questão psicológica, enfim, no geral as pessoas estão acostumadas a depender umas das outras. Vamos parar com isso. E eu vou dizer que é por experiência própria. Todas as vezes onde eu era extremamente dependente de uma outra pessoa, exatamente, eu me fudi. Sabe por quê? Uma outra coisa eu aprendi com o meu irmão, teve a irmã, aí tem o irmão. O irmão, eu tava falando e explicando pra ele: mas eu tô me apaixonando, faz tempo, eu tô apaixonado e eu não sei o que eu faço, e aí eu vou me jogar e não sei o que, e eu desabafei. Aí simplesmente ele virou no final e falou: tá bom, você vai se jogar? Então tá, se joga. Vou te pedir só uma coisa: quando você se jogar, só se certifica antes de que tem alguma outra pessoa lá do outro lado para te segurar. Se você não tiver, você vai se estabacar no chão e você vai se fuder, entendeu? O que aconteceu? Adivinha? Não tinha ninguém para me segurar, me fudi, me estabaquei no chão. É que meu irmão não é desse tipo, eu te avisei, mas ele podia muito ter apontado o dedo na minha cara e ter falado: te avisei, pra você não se jogar, pra você ver se não tinha outra pessoa lá. Não tinha, me fudi. Então, essa é a questão. Criança é dependente, né? E você não é criança.
Você que está assistindo, isso não é criança. Você pode ter, como eu disse, tipo, na lei você pode não responder por algumas coisas, mas criança você não é. Então a grande moral da história é a seguinte: você que está na vida adulta ou está chegando na vida adulta, aprenda uma coisa: nunca responda algo que não foi perguntado para você, a menos que seja interessante para você, porque afinal a vida é feita dessa forma, né? As políticas sociais são dessas, enfim. A dica que eu aprendi na minha vida dessa coisa é assim, tipo, dependa só, óbvio que você pode contar com a ajuda das pessoas, os amigos estão aí para isso. Quem me segue nas redes sociais vê que eu tenho tipo meus amigos, eu não sou dependente deles, mas quando você tem amigos, você pode contar com eles, né? E aí uma outra coisa que um dia eu trago meu melhor amigo aqui, a gente faz um vídeo a respeito, mas isso é um outro assunto. Seja autossuficiente, entendeu? Aprenda você a trabalhar os seus conceitos, desconstrua os seus conceitos, se coloque no lugar das outras pessoas, mas fica quietinho na sua. Não aponta o dedo, não critica antes de você saber do que você está falando. É isso, não responda coisas que não foram perguntadas para você, não se comprometa, entendeu? A não ser que você seja uma criança. Diferente. E eu tenho certeza que eu não tô falando com criança por aqui. No final, não existe uma receita, entendeu? Tipo, você vai ter... são dias que tô dando dica, mas não existe uma receita. Você vai ter que fazer as coisas conforme você for aprendendo, você vai quebrar a cara, você vai cair, você vai levantar, você vai. Não adianta. Você tem que respeitar eu costumo chamar de intuição, entendeu? Vai ter um momento, você vai pôr, opa, pera, eu preciso fazer tal coisa, porque se eu fizer tal coisa eu vou tomar no cu. Então se você acha que você vai por ali, vai tomar no cu, não faça aquilo. Seu corpo inteiro te sinaliza, sabe? Tipo como chama aquela porra, cacete? Um alerta? Não alerta, um alerta, sabe sino de igreja? Assim, tipo, é gritante quando o seu corpo te avisa que é uma intuição, que se for por ali vai dar merda. E é isso, né? Ouça, saiba reconhecer essa intuição. E já que a gente está falando de sino, sinalização, sininho, campainha, o que é pra fazer mesmo? E por falar em campainha, tem uma campainha assim, um sininho, você clica nela, você recebe notificação todas as vezes que subir um vídeo pro canal. E aí você também aproveita que você está clicando nessa campainhazinha, me siga em todas as redes sociais, que é tudo Tique Marinho com N de navio no final, Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. Acho que são essas 4 principais. Se tiver alguma outra, procura Tique Marinho que você vai achar também se eu estiver lá, tá bom? Comente aqui as lições que você já teve na sua vida, se você já se comprometeu com as coisas que você respondeu sem ter perguntado para você, que eu respondo aqui nos comentários para você também. Até quinta-feira que vem.